agora eu recebo no palco do 10 ou 1000 pastor. É um pastor diferente, é um pastor diferente do Brasil. Vem aí o Cláudio Duarte. Olha aí, Brasil! Sucesso nas redes sociais. Você, Cláudio, pastor Cláudio, e depois você colocou o cabelinho assim pra frente, o seu cabelinho era pra trás. Aí você deu uma melhorada boa. Na verdade não tinha cabelo, né? Não era pra lugar nenhum. Vamos ver um pouco da história do pastor Cláudio Duarte. Vai lá. Você recebeu críticas do teu jeito de fazer? De quem você recebeu críticas? Na verdade, acabei recebendo críticas, principalmente do ambiente religioso, né, Ratinho? Porque falar de religião, falar da Bíblia de uma forma bem-humorada foi uma quebra de paradigma. Ainda é muito difícil as pessoas acreditarem que seriedade no que diz respeito a comprometimento com sua palavra, com seus negócios e bom humor são duas coisas diferentes. E você continua? Com certeza, continua. Onde você vai, lota. Sim. Onde você vai, lota. É uma loucura. Eu vi que em Curitiba lá nem pude ir, mas eu vi que lotou lá o espaço físico. Sim, graças a Deus as pessoas se identificam muito com a simplicidade. Que é mais fácil também para a pessoa entender, né? Sim, exatamente. O cérebro faz menos esforço. Você conheceu o Zeca Pagodinho lá em Xerém, não? Eu conheço, não tenho intimidade, mas eu conheço já. Muito bem. Agora, a primeira pergunta vem do Lucas Veloso. Pode fazer, Lucas? Posso fazer? Parabenizar primeiro, porque realmente o que o Radinho falou agora é mais fácil de entender. Tudo com humor a gente absorve melhor, né, Radinho? E eu acredito que qualquer tema pode ser tocado com bom humor. Mas olha só, hoje eu tô com um ponto aqui. O pessoal da produção tá pedindo para perguntar. O pessoal da produção pediu para perguntar. Esse negócio de assim, você tá com a namoradinha, tá com a comadre ali e tal, e você dá aquela pulada de seca assim, aí depois faz, eita, mas fiz besteira. Você se arrependendo de coração mesmo assim, você vai pro inferno ou não vai? É o pessoal da produção que perguntou aqui, entendeu? Você olhar pra uma mocinha assim, Bom, olhar pra uma pessoa meio mal intencionada, mas não faz nada, só olha, vai pro inferno ou não vai? Não, olha, pega, faz o quê? Não, decide. Só olha. Só dá uma olhadinha assim. É só dar uma olhadinha? Uma olhadinha. Você é solteiro ou casado? Hã? Quem tá olhando é solteiro ou casado? Casado. Bom, quem tá... Vocês querem me colocar numa situação difícil. Bom, vamos lá. O Novo Testamento é mais complicado no que diz respeito a isso. No Velho Testamento, você pecava se fizesse. No Novo Testamento, se você cobiçar, você já pecou. Já pecou? Já. Então então eu vou ficar no Velho Testamento. Eu acho melhor. Sam, onde é que você vai? Oi? Onde é que você vai? Procurar o Velho Testamento. Vamos lá. Então agora vai pra Sônia Lima. Sônia Lima, pergunta. Homem de Deus, eu sou doida pra te conhecer. Você não sabe a felicidade que eu tô aqui de te conhecer. Muito obrigado. Meu falecido marido era teu fã. Programamos diversas vezes de te ver, não conseguimos. Então, pra mim, é muito gostoso ter você aqui. Te acompanho, fiquei brava com você outro dia, porque você falou assim... Olha o que ele falou, patrão. Vê se tem condição um negócio dele. Ele falou assim, você que namora ou que se casa com uma pessoa viúva, você toma cuidado. Ele fala bem assim, você toma cuidado, porque o bom morre primeiro. Eu sou uma viúva. O bom morre primeiro. Eu sou uma viúva. É uma recomendação, na verdade. Na verdade, quando as pessoas me falam, pastor, como escolher alguém para se casar? Primeiro tem que ter desejo. Nunca se case com alguém para que o desejo venha depois. Porque depois o desejo costuma ir embora e não vir. Certo? Essa é a grande verdade. Evite se casar com quem já foi casado se você ainda não foi. É melhor pegar alguém limpinho como você do que pegar alguém que já veio de relação. Só dicas. Limpinho como você? Você chamou o Ratinho de limpinho? Você já... você vai pro céu, realmente. Não põe meus rolos não, Sônia. Não, eu tô... Vou te fazer uma pergunta séria. Vamos lá. Sério. Mas eu tô brincando com você. Muito feliz de você estar aqui hoje. Obrigado. A gente falando aí dessa coisa que você foi criticado e tudo, você foi criticado também por famosos, né? Eu fiquei sabendo que aí um tempo atrás a Rafa Kalimann, né? Kalimann, né? E o Caio Castro, parece que pegaram um vídeo seu e jogaram... Mas Caio Castro não paga nem a conta da mulher, aí vai falar da vida dos outros. E foi criticar o pastor. Pois é. Ele não tá... pois é, mas foi ele também, ele e ela, pegaram um vídeo dele onde ele falava que você respeitava o casamento homofóbico, né? Você respeitava, mas era errado.
Qual foi a tua reação com isso? Primeiro, Sônia, é importante as pessoas entenderem que eu posso negociar com elas meu carro, eu posso negociar minha casa, mas eu não posso negociar com pessoas valores que não são meus, certo? Quando eu digo o meu posicionamento com relacionamento de pessoas do mesmo sexo, eu não estou defendendo a minha posição, eu estou defendendo a minha fé. Então eu não posso negociar, eu não posso ser politicamente correto. Então, na verdade, o que o Caio Castro fez e a Rafa também fez foi fazer até inicialmente um posicionamento favorável ao meu posicionamento. Mas quando eles receberam a crítica, eles voltaram atrás. E eu continuei no meu mesmo. Você acha que eles fizeram com essa intenção de ser favorável ao seu comentário? Quando fizeram o comentário... Você não acha que foi uma pitada? Não. Na verdade, o que me pareceu foi que eles, a princípio, quiseram concordar. Mas quando tiveram que enfrentar a oposição do sistema, eles acabaram não sustentando a posição e tentando... Foram bastante criticados na época. Exatamente. Mas eu inevitavelmente... Eu aprendi que, como um pastor, eu sou meio como um motorista de ônibus. Tem ponto que eu paro e tem gente que sobe, tem ponto que eu paro e tem gente que desce. Então, ora pessoas estão entrando na minha rede, ora elas estão saindo da minha rede. Porque, na verdade, as pessoas não gostam simplesmente de nós. Elas gostam do que nós estamos fazendo no momento. Basta que não façamos aquilo que condiz com o pensamento dela e elas vão embora. Então, eu acho que eles fizeram o que achavam certo no momento, as duas vezes. A minha posição continua a mesma, mantendo o respeito e a educação, mas eu não negocio com princípios que não são meus, são do meu Deus. Amém. Igor Guimarães. Igor, você é a favor do casamento gay? Eu sou contra, Ratinho. Eu sou contra o casamento. Pra mim tem que ser uma grande surubona, todo mundo. O pastor tá aqui, ele veio de preservativo hoje e fica falando essas besteiras. Bota a camisinha, bota, meu amor. Tá pro Réveillon, né? Ô, Cláudio, olha, que alegria estar você aqui. Você tem muita visualização e a gente viu você, tá diferente demais. Ele que botou peruca. Não sei, é isso que eu quero saber. Foi um implante ou foi um milagre? Na verdade, não foi nenhum dos dois. Nem implante, nem milagre. Eu acabei tendo a opção de colocar uma prótese, o que antigamente se chamava peruca. Então, enquanto as pessoas às vezes querem brincar, pastor, o senhor colocou uma peruca? Coloquei uma peruca, não tem problema nenhum em dizer que coloquei. Aliás, acho uma boa opção, principalmente para quem não tem a área doadora. Olha como é que ele era. Tá certo? Olha como é que ele ficou novo. Olha como é que ele era. Ele ficou mais novo, rapaz. Ficou 10 anos depois tá mais novo, ó. Eu não sei se ficou bom, mas que ficou Tá muito ótimo. mais novo. Ficou mais. Tá ótimo. Vai ótimo. Igor já fez a pergunta. Agora a vez da Kátia, Meu pecadora. pecadora. Graças a Deus, que ninguém saiba, né? Mas todo mundo me segure. É isso aí. Ó, um assunto que eu gosto muito, enfim, admiro, que é a vida sexual de um casal. Qual conselho que você daria? Dicas? Como é que esse casal, que já está há tanto tempo, como é que ele segue nessa vida sexual, amorosa? Sem pra enjoar. Pra não enjoar. Até porque vai ficar pra mim, né? Meu conterrâneo carioca, então eu tô querendo escutar porque tô precisando. Na verdade, para mim, um relacionamento sexual sadio tem a ver totalmente com intimidade. A partir do momento que o casal, quando a Bíblia diz que os dois foram criados nus, não tinha apenas a ver com nudez física, mas também com nudez emocional. O casal poder viver de forma transparente um ao lado do outro, falando de suas preferências, de seus gostos, de seus desejos, por mais obscuros, muitas vezes que eles são, talvez eles sejam obscuros para pessoas que não devem fazer parte de sua intimidade, mas com seu cônjuge, eu acho que a mulher tem que dizer, olha, eu gosto disso, tenho desejo disso, penso nisso, quero fazer isso, não gosto disso. Eu acho que um casal que consegue ter... Vale tudo no sexo? Vale tudo. Vale Desde tudo que e não, não pode esconder nada também, desde né? que não fira dois princípios. Vale tudo desde que, primeiro, não fira o princípio bíblico, porque senão é pecado. E desde que não fira o desejo, né? Ou um sexo que não seja consensual. Então, para mim, se o casal quer e se não infringe a lei de Deus, é os dois na cama, meu irmão. Não tem ninguém que tem nada a ver com isso. É os anjos dando cobertura para você conseguir. Então, nada de se esconder, né? Nada de se esconder. Não, só colocar pra fora. Entre o casal, sim. É que quando eles entenderam. Desce o pediriri.
Ô, Ratinho, se você me permitisse, eu queria fazer 2 perguntas seguidas para ele. Uma, que inclusive é minha, agora surgiu essa pergunta pelo que você falou no início da tua apresentação. E depois, uma pergunta que me veio do auditório e que eu preciso fazer para você. Ok. A primeira é a seguinte: no caso de uma mulher ficar viúva, seria melhor que ela não se casasse outra vez, porque o homem estaria pegando um objeto usado. Deixa eu terminar. E no caso do homem ficar viúvo, ele nunca deveria se casar novamente com uma moça solteira, porque ele seria sujo demais para ela. Eu entendi bem as suas palavras? Você entendeu. Talvez a conotação não seja a mesma na minha mente quanto na sua. Mas quando você fala limpinho... Não, deixa... Limpinho posso, e piripiri. eu posso... Limpinho é limpinho, Ratinho. Bom, não se mete. Tá. Posso? Olha, eu vou ter que mandar o Eu 10 posso embora, responder? tô muito revoltado. Não, vamos lá. Por favor. A primeira coisa é o seguinte. Eu costumo estimular as pessoas a entenderem que o casamento ele é uma proposta que não tem rota de fuga nem saída de emergência. O maior nível de intimidade que você pode oferecer a um ser humano é de cônjuge. Então, casamento, biblicamente, é para sempre. É lógico que é uma brincadeira quando eu digo, e se eu te acompanho, eu acho que sei lá, não sei há quantas décadas. 200 anos. 200 anos isso que a aí minha que idade. você... Isso aí que você sempre trabalhou com muito humor. Desde a Bíblia. Então, a questão é o seguinte: quando eu falo de um solteiro evitar alguém que já foi casado, minha proposta é entender que quando o relacionamento termina, inevitavelmente eles deixam resíduos, lembranças, traumas e uma série de outras coisas. Então, quando eu falo de sujeira, eu não estou falando de sujeira, eu estou falando de emoções, de experiências negativas, que pessoas devem evitar, e que a maturidade de alguém que já foi casado seria muito mais bem resolvida se casando com alguém mais experiente também. E é lógico que é uma brincadeira que eu faço com o viúvo, que infelizmente nós homens vivemos em média 7 anos a menos que mulheres. Ou seja, eu só fiz essa pergunta porque eu sou um viúvo que casou com uma solteira e estou casado com ela há 28 anos. Sim, agora deixa eu fazer uma colocação. Esse tipo de relacionamento, ele necessita de muita maturidade de quem está entrando nele. Então, na verdade, o seu relacionamento, eu acredito que você tem experiência para isso, mas eu trabalho com casais há muito tempo, ele é uma exceção à regra. Na maioria das vezes, esses relacionamentos são extremamente problemáticos quando envolve filhos. E depois que você se casa com alguém que tem filho, você tem que ser maduro para entender que o filho do outro passa a ser seu. É uma responsabilidade sua. Depois você corre o risco de ter filhos com essa pessoa. Também. Certo? Então, o que acontece? Você tem que ter maturidade para dar aos 2 filhos, aqueles que são seus biologicamente e aqueles que vieram com a pessoa, o mesmo tratamento. Então, a minha questão é apenas... É o que nós fazemos. Okay. Mas deixa eu te fazer a pergunta que me mandaram daqui de trás, do auditório, a quem eu respeito muito. Ele Tá recebeu certo. de trás. Você poderia contar pra gente aquela história da oração do divórcio? Na verdade, ela é uma brincadeira que eu fiz, tá certo, com um amigo. É uma brincadeira, onde o camarada disse que queria se divorciar da mulher. E como todo mundo que casa normalmente diz que é para viver casado até que a morte o separe, eu falei com ele, se você quer separar, provavelmente você quer morrer. Botei a mão nele e fui fazer uma oração. Senhor, ele quer se divorciar, então leva ele hoje, entendeu? Mata ele. E aí ele abriu o olho e falou, não, eu prefiro ela do que a morte. Então foi só uma brincadeirinha que eu fiz com um amigo, ok? Nada agressivo. Pastor Cláudio, crente pode beber cerveja? Ó, Nossa, é a só, voz do povo. é só pergunta fácil, né? Só pergunta fácil. Vamos lá, muitas vezes as pessoas falam sobre o poder da bebida. Deixa eu fazer algumas perguntinhas para você. Quantas doses de uísque você diria que seria saudável para o piloto de avião que vai levar você e sua família numa viagem?
1, 2, 3? Não, nenhuma. Quantos copos de cerveja ou taças de chopp você diria que o médico que vai operar seu filho deveria tomar para ficar mais esperto? Não, nenhuma. Para ficar mais... você sabe que a bebida alcoólica é a porta de entrada da maioria das drogas? A violência doméstica tem seu índice tão alarmante, pautado no desequilíbrio, né, do álcool, os acidentes de trânsito, né, abusos de menores. O álcool não é nada saudável. E todas as vezes que nós vamos falar para um grupo grande, nós precisamos entender que falamos para equilibrados e desequilibrados. Nós entendemos que pessoas equilibradas vão conseguir ter um relacionamento talvez saudável e aceitável ao lado do álcool. Mas sabemos que a maioria das pessoas não tem. Eu estava vindo para cá, ok, agora para gravar. E o carro que foi me buscar, ele foi colidido por um caminhão. E eu tive que descer do carro, procurar um Uber para conseguir chegar aqui. Então é um pouquinho complicado. Eu tenho diversos exemplos na minha família de que o álcool não é saudável e é uma posição mais minha. Vou fazer uma outra pergunta para você, então. Camarada que quer fazer sexo e está namorando, quer fazer bastante sexo, é bom ele casar? Para fazer sexo? Rapaz! Eu acho que é o motivo errado. Tá certo? É que você fala, né? Você fala assim, o cara casa porque ele acha que vai estar bonito, vai estar... Ele casou, errou. Não, na verdade, o cara antes de casar, ele quer fazer, numa visão religiosa, ele quer fazer sexo, mas não pode. Depois que casa, ele pode, mas não quer. Então eu acho que é um pouquinho... Porque o homem casa com a mãe, né? pouquinho... O homem casa com a mãe. Ele, quando tá dentro de casa, ele procura a mulher pra arrumar a comida dele, pra arrumar a roupa dele. Tá errado, né? Tem que casar com a mulher, não é pra casar com a mãe, não. Santos, tem pergunta, Santos? Não, mas uma curiosidade. Eu tava com um amigo meu no celular. Ele mandou uma mensagem. Santos, sou casado, amo minha esposa, mas eu já a traí. E me arrependi. Eu serei perdoado? Esse meu amigo Você é aquele, né? É aquele, esse é ele. Ele quer saber se ele vai ser perdoado. Tem pergunta, Sônia? Quero perguntar, vem cá. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, o mundo tá uma maravilha, as pessoas estão boazinhas, as pessoas estão respondendo ao seu apelo. Acabou aí a função do pastor ou você acha que ainda vai existir gente ruim? Eu não diria que são pessoas ruins, eu acho que são pessoas inexperientes. Eu costumo dizer, Sônia, que não tem ninguém errado, tem pessoas em lugares errados. Eu estava brincando dizendo que às vezes a pessoa é certa para estar num tratamento psiquiátrico, mas não é certa para estar na sua certidão de casamento. Às vezes é uma pessoa certa para te servir um hambúrguer, mas não é a pessoa certa para ser seu sócio no empreendimento. Então eu acho que nós precisamos fazer um processo seletivo, onde todas as pessoas, isso é a maturidade, todas as pessoas cabem na nossa vida. E você me deu até, para falar alguma coisa, nós vamos ter eleições daqui 20 dias, né? Então eu queria que você que vai votar, pense o seguinte, faz de conta que você é dono do supermercado e vê qual dos candidatos você daria o supermercado para cuidar. Qual dos candidatos? Vamos votar para esse, é nesse que você tem que votar, tá bom? E também lembrar que a partir de amanhã eu começo a entrevistar. Entrevistar não, porque eu não sou jornalista, então eu não faço entrevista. Vou ter uma conversa com os candidatos a presidente. Eu convidei todos eles, os 4 que estão na pesquisa, os 4 mais votados. Convidei o presidente Bolsonaro, convidei o ex-presidente Lula, eu convidei o Ciro, eu convidei a Tebet, estão convidados. O atual presidente e candidato Bolsonaro vai estar amanhã conversando comigo às 8 horas da noite aqui no SBT. Ao vivo, viu? Ao vivo. E vou fazer a mesma pergunta para todos. É só uma conversa, né? Não vou apertar ninguém, não. É só uma conversa para entender a cabeça do quem sabe, nossos futuros presidentes. Quem vai ser o presidente, eu não sei quem vai ser. Mas pelo menos o povo vai conhecendo mais através de um programa popular. Eu acho que vai crescer. Quem confirmou até agora? Ciro confirmou, Bolsonaro, só o ex-presidente Lula que ainda não confirmou, mas deve confirmar. Muito bem. Continuando aqui, tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Pode falar, Kátia. Vamos primeiro, por Obrigada, favor. viu? Imagina. Voltando lá naquele lance do casamento, né? Que você já falou um pouquinho, mas eu queria saber. Você é a favor ou não de pessoas de religiões diferentes se casarem?
Bom, vamos lá, eu tenho que ir para a Bíblia. Eu sou pastor, a Bíblia aconselha, e principalmente o texto escrito são para judeus. Então ele diz que você não deve se prender a um jugo desigual. E se a Bíblia está dizendo, não sou eu que vou contrário a ela, não tenho autoridade para isso. Mas eu diria algo com a experiência que eu tenho ajudando casais, que é muito bom procurar alguém que seja capaz de ser flexível. Muito mais do que entender se essa pessoa tem a mesma religião ou se essa pessoa é bem financeiramente. É saber qual é a capacidade dessa pessoa de estabelecer um ambiente de compartilhamento. Exatamente. Mais do que ter algo ou ser algo, eu conheço gente que são de religiões diferentes, mas que vivem muito bem. E conheço pessoas que professam a mesma religião e não conseguiram viver juntas. Eu sou de religião completamente diferente da minha mulher, cara. Eu sou católico, minha mulher é testemunha de Jeová. Nunca brigamos por causa de religião. Brigamos por outros motivos, porque ela bate em mim toda semana. Eu sou um coitado na mão dela, mas por religião não. Primeiro ele fala que a mulher é testemunha de Jeová, depois ele fala que a mulher bate nele. Mas não ela combina, gosta de não combater, combina. é Mas isso mania, não mania, eu existe. não faço nada Isso não errado. existe. Mulher tem mania. Não, que não Você não faz nada Toda errado. mulher tem mania. Gente, você tem que saber. Ele gosta. Você Ela sabe. bate, eu nem sei porque eu tô Você apanhando, não eu sei tem que eu tô apanhando. Então, você Ela não tem bate. que saber porque você tá apanhando. Ela sabe porque ela tá Eu batendo. chego, vou chegando, é pé do vidro, socão na cara, e homem não pode bater mulher, eu deito no chão, falo, deixa que E deixa. você sem merecer nenhum ataque. Sem Imaginou? merecer ataque. Nada. Você imaginou? Pergunta, Lucas. Pergunta, Imaginou Lucas. o Vai lá. pobrezinho deitado no chão e a mulher dele batendo nele. Vai lá. Ah, é pecado. Eu queria saber o seguinte, estamos numa época onde todo mundo quer ficar rico, milionário, tá todo mundo vendendo curso de ficar milionário em 24 horas, dinheiro tá sendo uma coisa muito falada hoje em dia. E ao mesmo tempo, as pessoas estão procurando dinheiro, estão se perdendo em espiritualidade, em caráter, em princípios e tudo mais. Eu quero saber, na sua visão, pode ser da sua visão pessoal ou a sua visão de pastor usando a palavra como ferramenta. Dinheiro é a raiz dos problemas mesmo? A grande raiz dos problemas? Não, na verdade, usando o texto bíblico, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor, certo? Quando o dinheiro se torna seu senhor, ele coloca você numa posição apenas de acumulá-lo e de nunca gastá-lo. Você pode ver alguém milionário se vestindo mal, comendo mal, não gastando grana com nada, porque o dinheiro sempre diz para ele: sem mim você não é nada. Então o dinheiro se torna senhor das pessoas. É importante também dizer que não há nenhum problema nas pessoas enriquecerem ou terem riquezas individuais, mas o foco de Deus sempre foi o coletivo. Deus sempre esteve preocupado com o povo, com a nação, com o reino. É sempre o coletivo. Mas um enriquecimento individual não é proibido para ninguém, desde que essa pessoa seja madura o suficiente, capaz de lidar com seus recursos. Muito bem, só um minutinho já que eu volto aí. Não vai embora não, pastor. Vou dar um recado aqui, não vai embora não. Sou eu, Ratinho. Ou sou eu, Lucas Veloso, tanto faz. Pastor, eu quero saber de você. Tem como você casar? Imagina você casar. Você casa e mora na casa da sogra. Isso é bom ou não é? É bom morar na casa da sogra? Casar? Olha... Olha o sorrisinho dele. Já Cadê aquela tua risadinha? É porque... Aquela tua risadinha. Bom, eu acho o seguinte, o certo é morar na sua casa. Ter um lugar para morar. É lógico que nem todas as pessoas que estão iniciando a sua família têm condições econômicas de fazer isso. Então, às vezes, a casa da sogra é a única opção. Às vezes não é outra. Aí eu brinco que é melhor ter bastante soro antiofídico se pretende morar num ambiente. É lógico que é uma brincadeira, mas... Tem gente também que casa e mora em casas diferentes. Isso também não é saudável, né? Casar tem que pra se lascar junto mesmo. Esses relacionamentos modernos, eu não sei como é que eles... Pra mim não daria certo. Pra mim nós temos que casar, morar na mesma casa, num quarto que, se possível, seja o menor possível, pra mulher não ter onde se esconder. E tem que dormir de conchinha também, né, mas pastor? eu acho que Todo dia. que é desafiador. Ô, Ratinho, você falou que sua mulher dá uns tapas em você. Não é sempre, toda semana, mas só uma vez por semana. Aí eu fiquei com essa dúvida. O crente, ele é vingativo assim ou é uma fake news? Isso. Não, porque às vezes a pessoa Porque pode... o crente é diferente dos outros? Não, porque a minha tia às vezes dá umas bibliadas em mim, uma vingança diferente.
incrível. É cada voadora. Aí eu queria saber se tem isso do crente ser vingativo ou é mentira. Eu acho que às vezes há um comportamento desse na maioria das pessoas que conseguem vencer num ambiente, às vezes, desafiador. Tem gente que diz, olha, agora eu vou vencer porque eu vou esfregar minha vitória na cara de fulano, eu vou vencer para provar outras pessoas. Eu acho que vingança tem em todos os ambientes, inclusive o crente. Muito bem. Kátia, tem pergunta? Décio, tem pergunta? Olha, na hora que ele falou, eu vou esfregar, eu fiquei preocupado, fora de brincadeira. Depois a coisa melhorou, desenvolveu melhor, eu entendi. Mas eu queria perguntar o seguinte, fala-se muito, mas eu não sei o desenrolar dos fatos, eu só sei a manchete. Né? Okay. Como jornalista, que sempre fui, eu conheço a manchete e o resto a gente vê depois. É verdade que a sua infância foi muito complicada? Eu acho que sim, emocionalmente sim, materialmente não. Eu nunca passei fome, ok? Mas emocionalmente sim, porque foi sem um protocolo de ensino, sem matrizes. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque ela cresce e não se desvia dele. O que a Bíblia está dizendo é que tudo aquilo que é valioso para você no que diz respeito a seus filhos e netos, deve ser concedido a eles como matrizes, antes de mandá-lo para a escola, para a internet, porque as matrizes elas se tornam moldes, onde tudo que eles aprenderem sobre esse assunto, eles vão comparar. Então quem define o que se aprende sobre sexo do seu neto, dos seus filhos, somos nós, e não aqueles que estão lá fora. E eu não tive esse ambiente para me oferecer as matrizes. É lógico que era um ambiente um pouco mais fácil, era menos perigoso, pois todo homem mais velho acabava sendo seu pai, todas as mulheres mais velhas... Você morava em orfanato, é isso? Não, eu vivi com tios, com primos, com... Porque você ficou órfão? Não, meu pai, ele teve 8 relacionamentos, e aí me deu para uma família, me dava para outra, me dava para outra, então eu fui passando de mão em mão, e isso fez com que eu... não tivesse um protocolo, achasse que Deus me abandonou, porque todo mundo tinha pai. Você ficou pastor, você virou evangélico com quantos anos? Com 22 anos. Eu encontrei um texto bíblico que ele dizia, Salmo 27:10, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Ali eu entendi que eu não era um projeto de homens, eu era um projeto de Deus. E resolvi assumir esse projeto em Deus. O senhor é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra. Por quê? Porque eu sou a favor da vida. Eu acho que aborto é a ideia de alguém que está vivo. Eu também sou totalmente contra o aborto. Já me posicionei várias vezes no programa. Sou totalmente contra o aborto. Então, mais alguma pergunta? Deixa eu perguntar. Eu tenho uma curiosidade. Você tem uma pregação diferente, um apelo diferente. Eu conheço muito a pregação. Eu sou convertida. Hoje ele está mais sério aqui, né? Não dá pregação. Ele tá. Eu queria, sabe o que eu queria? Eu queria os off. Tá cheio de off aqui. As risadinhas dele tá tudo no off. Esse é danado. Mas eu queria saber o seguinte, essa forma de pregar, ela surgiu naturalmente? Ou quando surgiu isso, você falou, não, é por aqui, foi uma coisa natural? Como é que foi isso? Você se empenhou mais para pregar dessa forma, quando você descobriu que esse era o caminho? Bom, Sônia, o que acontece é o seguinte, eu vivi num ambiente onde o conteúdo era extraordinário. As pessoas que estavam ao meu redor tinham um nível de conteúdo, de informação que era fantástico, mas elas gozavam de pouca atenção daqueles que ouviam. Então eu descobri que grande parte daquele conteúdo era jogado fora, porque a didática, a maneira cuja qual eles transmitiam era ruim. Então eu comecei a entender que se eu simplificasse aquele conteúdo tão forte que as pessoas tinham, você entende muito isso, né, sobre comunicação, o que acontece? Eu conseguiria ser ouvido. Então eu comecei a falar o que eles falavam de uma maneira que eu conseguiria ser ouvido. E a popularidade, talvez, que o crédito que deveria ficar para eles, porque homens fantásticos, pastores, teólogos, me ofereceram, eu simplesmente coloquei um tempero mais legal e acabei oferecendo. Então eu acho que eu vi que muito daquele conteúdo extraordinário da liderança que eu vi ao meu redor se perdia, e eu resolvi pegar essas
aparentemente migalhas que caíam, né? E juntar isso tudo e oferecer para as pessoas. É, porque as pessoas te amam, né? Independente de serem É, convertidas é um sucesso, ou não show. serem convertidas. Não, ele é É um um show sucesso. dele. Ele é um comunicador nato. E ele coloca muito. Eu gosto da maneira que ele prega, eu acho Obrigado. bastante interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O celular te atrapalha na pregação? Me atrapalha? Eu tenho o celular das pessoas que estão te ouvindo pregar. Porque o celular é uma praga em qualquer lugar. Só um pouquinho. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Hoje, quando eu vejo alguém usando o celular durante a minha pregação, ela pode estar consultando a Bíblia, que também está no celular dela, então eu não estou lá para conferir. Mas pelas reações a gente entende. Então, o celular acaba sendo um bom concorrente. Se alguém está olhando o celular, eu tento melhorar a minha comunicação para que ela... colocando ao vivo, né? Sim, desligue. O que me incomoda às vezes é que as pessoas filmam. E quando elas filmam, eu sei que a mente delas não consegue filmar e capturar 100% do que eu estou falando. Então isso às vezes... É por isso que eu quando eu vou no culto, eu percebo isso. As pessoas fazem selfie, ficam filmando. Você vai à igreja? Eu sou uma pessoa de igreja. É da igreja. Eu sou convertida Qual mais... igreja você vai? Qual igreja Tem você várias vai? igrejas. No Rio de Janeiro eu frequentava a nova igreja, entendeu? Aqui em São Paulo, eu e o Qual Wagner... religião você é? Eu sou evangélica. Gaguejou. Não, protestante, evangélica, pentecostal. Muito bem. Não sabe o que é nada disso. Bom, Cátia, parece o cabelo da Cátia parece miojo. Vai lá, Cátia. mas é bem cuidado, tá? Bem cuidado. Muita gente quer ter. Então, eu tinha uma pergunta aqui para fazer, mas me veio agora, enfim, na mente o seguinte. Pastor, hoje, agora, que palavras você tem para dar para todo mundo? Uma oração, não sei. A gente tem uma plateia gigante, a gente tem várias pessoas de religiões diferentes aqui. Hoje, o que você pode falar pra gente e pra todo mundo que tá te vendo aí do outro lado? Bom, na verdade eu tenho falado muito do tema felicidade. Eu tenho buscado mostrar às pessoas que todas as pessoas emocionalmente saudáveis, elas buscam ser felizes. Você tem um minuto, só um minuto, Ok. que está terminando o programa. Ok, então eu tenho buscado a dar o endereço da felicidade, certo? A felicidade do ser humano está em Deus. Então você pode acreditar que dinheiro, filhos, formação acadêmica, casa própria, tudo isso vai te fazer feliz. Mas saiba de uma coisa, quando você conseguir chegar lá, você vai descobrir que ainda haverá um vazio. Então a minha palavra é: receba Deus, ok? Coloque Ele no centro do seu coração e você vai ver que a felicidade, ou seja, aquilo que você procura, vai se realizar. Ok? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, pastor. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Um abração Foi um grande forte. prazer. Tchau, Um abração forte. E aonde é que nós vamos agora? Acabou o programa? Obrigado, Lucas. Obrigado, Sônia. Obrigado, Igor. Obrigado, Kátia. Obrigado, Décio. Obrigado, Brasil. Obrigado, auditório. As meninas. Obrigado,